Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 11. Olana estava sentada na varanda de Mohammed, tomando leite de arroz gelado, rindo do fiozinho delicioso e gelado que escorria por sua garganta, da sensação grudenta nos lábios, quando o homem que cuidava dos portões apareceu e pediu para falar com Mohammed. Mohammed saiu e voltou alguns momentos depois, segurando o que parecia ser um panfleto. Eles estão se rebelando, falou. São os estudantes, não são? Perguntou Olana. Eu acho que é questão de religião. Você precisa ir embora já. Os olhos dele evitaram os dela. Mohammed, calma. Sully disse que eles estão bloqueando as estradas em busca de infiéis. Vamos, vamos. Ele já estava entrando em casa. Olana foi atrás. Ele se preocupava demais com tudo, Mohammed. Afinal, os estudantes muçulmanos estavam sempre protestando contra isso ou aquilo e pegando no pé de pessoas vestidas como ocidentais, mas em geral se dispersavam bem rápido. Mohammed entrou num quarto e saiu de lá com um longo lenço. Use isso, assim pode passar despercebida. Olana colocou o lenço na cabeça e enrolou-o no pescoço. Estou igualzinha a uma muçulmana, brincou. Porém, Mohammed não riu. Vamos, conheço um atalho até a estação de trem. Estação de trem? Aris e eu só partimos amanhã, Mohammed, disse Olana. Estava quase correndo para acompanhá-lo. Eu vou voltar para a casa do meu tio, em Sabongari. Olana, Mohammed havia ligado o carro. O veículo sacolejou ao partir. Sabongari não é um lugar seguro. Como assim? Ela deu um puxão no lenço. Os bordados nas pontas pareciam grosseiros e era incômodo usá-los junto à pele do pescoço. Sully disse que eles estão bem organizados. Olana olhou para o amigo, de repente assustada pela forma como ele parecia assustado. Mohammed? A voz dele saiu baixa. Ele disse que há corpos e bus largados na avenida do aeroporto. Alana percebeu então que essa não era mais uma passeata de estudantes religiosos. O medo ressecou sua garganta. Ela juntou as mãos. Por favor, vamos apanhar meu pessoal antes, disse ela. Por favor. Mohammed tomou a direção de Sabongari. Um ônibus passou por eles, empoeirado e amarelo. Parecia um daqueles ônibus de campanha que os políticos usavam para rodar por áreas rurais, dando arroz e dinheiro vivo aos habitantes dos povoados. Um homem estava pendurado na porta do ônibus, com um alto-falante grudado na boca, fazendo ressoar suas lentas palavras em Haussá. Os ibus têm que ir embora. Os infiéis têm que ir. Os ibus têm que ir embora. Mohammed estendeu a mão. Apertou-a de Olana e manteve essa postura enquanto cruzavam com um bando de jovens na beira da calçada, entoando Araba, Araba. Ele reduziu a marcha e buzinou algumas vezes, em sinal de solidariedade. Eles acenaram de volta e ele acelerou o carro. Em Sabongari, a primeira rua estava vazia. Olana viu a fumaça subindo feito uma grande sombra cinzenta antes mesmo de sentir o cheiro de queimado. Fique aqui, disse Mohammed, ao parar o carro na frente do compound de Chimamanda. Ela ouviu correr. A rua parecia estranha, desconhecida. O portão estava quebrado, o metal amassado no chão. Depois ela reparou no quiosque de tia e Feca, ou o que restara dele. Lascas de madeira, pacotes de amendoim largados na terra. Abriu a porta do carro e saiu. Parou alguns instantes por causa da luminosidade ofuscante e do calor que fazia. As chamas subindo pelo telhado, areia e cinzas flutuando no ar, antes de sair correndo rumo à casa. Parou ao ver os corpos. Chimamanda estava de bruços, com o corpo retorcido, as pernas esparramadas. Alguma coisa branco-cremosa escorria do rasgo enorme aberto atrás da cabeça. Tia e Feca estava na varanda. Os cortes em seu corpo nu eram menores, pontilhando braços e pernas como lábios vermelhos meio abertos.
Olana sentiu uma tontura aquosa em seus intestinos, antes que um entorpecimento tomasse conta do corpo e fosse parar nos pés. Estava sendo arrastada por Mohammad, e a mão dele feria seu braço. Mas não podia sair sem Arise. Arise iria chegar a qualquer momento. Arise precisava ficar perto de um médico. Arise, disse ela. Arise está na rua. A fumaça estava ficando mais densa à sua volta, de modo que não tinha certeza se aqueles homens todos andando pelo quintal eram de verdade ou apenas nuvens de fumaça, até ver as lâminas metálicas brilhantes das machadinhas e machetes, os caftãs ensanguentados flutuando em volta das pernas. Mohammad empurrou-a para dentro do carro. Deu a volta e entrou também. Mantenha o rosto baixo, disse ele. Acabamos com a família inteira. Foi a vontade de Alá, gritou um dos homens em Alçá. O homem era conhecido. Era Abdul Malik. Cutucou um corpo caído no chão com o pé e Olana então reparou quantos corpos estavam largados ali, feito bonecas de pano. Quem é você? Perguntou um outro, parado diante do carro. Mohammad abriu a porta com o carro ainda ligado e falou em Alçá, rápido e persuasivo. O homem se afastou. Olana virou-se para olhar mais de perto e ver se era, de fato, Abdul Malik. Não levante a cabeça, disse Mohammad. Quase bateu na cuca. Uma das imensas vagens da árvore caiu e Olana escutou o som de algo sendo esmagado quando o carro passou por cima. Ela abaixou a cabeça. Era Abdul Malik. Ele tinha chutado um outro corpo, um corpo de mulher sem a cabeça, e pisado em cima, posto uma perna, depois a outra, em cima dela, embora houvesse espaço do lado para ele andar. Alá não permite isso, disse Mohammad. Estava tremendo. O corpo inteiro tremia. Alá não vai se esquecer deles. Alá não vai se esquecer dos que levaram essa gente a fazer isso. Alá nunca vai perdoar isso. Rodaram num silêncio nervoso. Passaram por policiais em fardas ensanguentadas. Passaram por urubus empoleirados nas cercas. Passaram por rapazes levando rádios roubados. Até que ele parou na estação e empurrou-a para dentro de um trem lotado. Olana sentou-se no chão do trem, com os joelhos encolhidos até o peito e a pressão morna e suarenta de outros corpos em volta. Havia gente que ia do lado de fora dos vagões, amarrada ao trem, e alguns iam nos degraus, segurando no corrimão. Olana escutou gritos abafados quando um homem caiu. O trem era uma massa de metais frouxamente ligados, o trajeto instável, como se os trilhos fossem cruzados por lombadas, e, toda vez que a composição chacoalhava, ela era atirada contra a mulher ao seu lado e contra algo no colo dela, uma tigela grande, uma cabaça. Os panos que ela usava estavam salpicados de manchas borradas que pareciam de sangue, mas Olana não tinha certeza. Seus olhos ardiam. Sentia como se houvesse uma mistura de pimenta e areia dentro deles, pinicando e fazendo arder as pálpebras. Era uma agonia piscar, uma agonia mantê-los fechados, uma agonia deixá-los abertos. A vontade era arrancar os olhos. Molhou a ponta dos dedos com saliva e esfregou na vista. Às vezes fazia isso com Baby, quando ela se arranhava. Mamiola, gemia ela, erguendo o braço ou a perna ferida. E Olana então enfiava o dedo na boca e depois passava no machucado. Só que a saliva só fez o ardor piorar. Um jovem à sua frente gritou e pôs as mãos na cabeça. O trem deu uma guinada e Olana foi atirada de novo contra a cabaça. Ela gostava da sensação firme da madeira. Estendeu a mão até conseguir acariciar delicadamente os traços entalhados que se entrecruzavam na casca. Fechou os olhos, porque ardiam menos quando fechados, e os manteve assim por horas, a mão junto à cabaça, até alguém gritar em Ibo. Ania Gefela. Nós cruzamos o rio Níger. Chegamos em casa. Um líquido,
urina, se espalhava pelo chão do trem. Olana sentiu o frio ir encharcando o vestido. A mulher com a cabaça lhe deu uma cotovelada de leve e chamou outras pessoas para que se aproximassem. Bianu, vem ver, disse ela, vem dar uma olhada. Abriu a cabaça. Deem uma olhada, disse de novo. Olana olhou dentro. Viu a cabeça de uma menina. A pele baça e cinzenta, o cabelo todo trançado, os olhos revirados para trás e a boca aberta. Continuou olhando por um tempo, antes de desviar a vista. Alguém gritou. A mulher fechou a cabaça. E sabe que eu levei um bom tempo, disse ela, para trançar o cabelo dela? Ela tinha um cabelo tão grosso. O trem havia parado, com um guincho enferrujado. Olana saltou e parou, em meio à multidão que se empurrava. Uma mulher desmaiou. Motoqueiros batiam nas laterais dos caminhões, entoando. Oueri, Enugu, Nusuca. Ela se lembrou da cabeça de tranças dentro da cabaça. Imaginou a mãe fazendo as tranças, os dedos besuntando o cabelo de óleo, antes de dividi-lo em partes com um pente de madeira.